Fala pessoal, então no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês o que é liquidez e o que é a ferramenta HighBlock e como utilizar ela. Então, sem perder mais tempo, já vou estar aqui mostrando para vocês, essa é a ferramenta HighBlock. Mas o que é o HighBlock? O HighBlock ele é uma ferramenta onde que a gente consegue ver aonde que está localizado a liquidez do mercado. Será que o mercado está mais longando? Será que o mercado está mais shortando? Se o preço fosse subir, até que zona ele poderia subir? E caso o preço começasse a cair, até onde ele poderia cair? Então, para começar essa introdução para vocês, eu gostaria de estar falando sobre as cores que a gente pode estar vendo aqui, exatamente aqui no lado esquerdo. Quanto mais escura a cor, quanto menos liquidez tem. Então, quanto mais vai se clarificando, quanto mais a gente sabe que tem liquidez dentro dessa zona. E é exatamente por isso que quando vocês param para ver aqui esses picos amarelos, quer dizer que são os lugares onde nós temos os maiores picos de liquidez. Exatamente. Então, os top loss das pessoas que estão especulando nesse mercado estão localizados dentro desses pontos. E dentro dessa ferramenta do HighBlock também, vocês podem achar muitas outras coisas, mas como vocês podem ver também, acaba levando em conta mais de uma corretora. A gente pode escolher o tempo gráfico também, a gente pode escolher o token, que tem dezenas e dezenas de tokens, e a gente também tem todas as alavancagens que já estão inclusas dentro dessas cores também. Então, o que é liquidez e como é que ela acaba se acumulando? Por que a gente vê essas cores aqui? Então, como vocês já devem ter ouvido falar pelo menos alguma vez, quando você está aqui na ferramenta do TradingView e você está clicando para simular uma posição de long, por exemplo, quando eu clico aqui e clico aqui, veja só, eu estou fazendo minha operação aqui, eu vou botar meu stop loss aqui, certo? Então, como vocês podem estar vendo, meu stop loss está em 62.800. Então, o preço do mercado agora está atualmente em 68.500 quase. Quer dizer que, para que eu consiga ser liquidado da minha posição, o preço do Bitcoin teria que estar caindo e visitar a ponta dessa zona. A partir do momento que ela visitar a ponta dessa zona, minha posição vai ter sido liquidada, a corretora vai ter pego a minha margem e minha posição de long vai ter sido encerrada. Por quê? Porque a gente utiliza os stop loss para minimizar lucro, minimizar perda, desculpa. Então, como é que a gente pode utilizar isso daí também ao contrário? A gente pega posição de short. Posição de short, vocês podem estar percebendo que é exatamente o contrário. O stop loss fica para cima e os ganhos que você poderia ter é apostando na baixa. Tudo bem? Então agora vamos fazer uma simulação verdadeira para vocês entenderem com um exemplo em prática de como é que isso é utilizado. Eu estou vendo aqui que no último mês, como é que as pessoas acabaram se posicionando. Vamos pegar esse ponto aqui. A gente pode enxergar que de 55 mil até quase 57 a gente tem um grande pico de liquidez. Então vejam só, entre 55 e 57, o que é que eu vou fazer? Vou botar uma linha horizontal aqui em 55 mil dólares. E eu vou botar aqui outro ponto de liquidez também posicionado exatamente em 57 mil dólares. E quando a gente para ver, essa liquidez acabou se acumulando abaixo da zona de suporte que a gente está tendo. Então, desde a última pernada que a gente teve de alta, que foi exatamente essa daqui, o preço nunca mais revisitou essa zona. Então, a gente pode estar imaginando que as pessoas que estão apostando na alta dentro desse movimento do Bitcoin atualmente, eles estão com stop loss localizado dentro desse ponto. Então, desenhando isso para vocês seria assim: long, botei aqui tentando surfar essa alta, meu stop loss está localizado dentro dessa zona, entenderam? E para short seria exatamente a mesma coisa. Aqui a gente está vendo um pico em 72.200. Então vamos lá, 72.200, cadê? Mais ou menos aqui. Então nós sabemos que as pessoas que estavam shortando, certo? Nessa zona aqui, nessa zona e nessa zona, são pessoas que estão com stop loss exatamente dentro dessa região. Então vamos lá. Simulação de short, meu stop loss mais ou menos dentro dessa direção aqui, que nem a gente acabou vendo no high block, e até aí tudo bem. Então, por que essa liquidez acaba se acumulando nesses pontos? Porque quando a gente tem pessoas que estão shortando, a gente vê a liquidez na parte de cima. Quando a gente tem pessoas que estão longando, a gente vê a liquidez na parte de baixo.
Então um conceito muito interessante que eu gostaria de estar abordando com vocês também é o quê? Internal liquidity, que é liquidez interna, certo? E a gente tem também outra coisa muito importante que é external liquidity, que é a liquidez externa, certo? Então, o que que seria esses dois aqui? Quando a gente para falar sobre o mercado, 75% do tempo o mercado está lateralizando, certo? Então a gente chama isso também de estar dentro de um range. Lateralização em range é exatamente a mesma coisa. Então, como a gente sabe que não é frequente para que a gente veja grandes tendências de alta ou de baixa, 75%, como eu mencionei, do tempo a gente só vê lateralização dentro de uma resistência, que é exatamente esse ponto, e a gente tem essa zona de suporte que eu acabei traçando ela aqui embaixo. Então, toda a liquidez que está aqui fora, acima dessa resistência, a gente chama ela de external liquidity. E toda a liquidez que está dentro do meu ponto de resistência e de suporte é internal liquidity. Então, a gente poderia até pegar isso daqui, olha, Ctrl C, Ctrl V, e a gente bota aqui essa parte daqui para baixo, também ela é external liquidity, entenderam? Então, quando a gente para ver os tempos gráficos, como eu falei para vocês, que no Highblock acaba sendo disponível, nas 12 últimas horas, como é que as pessoas se posicionaram? Nos 7 aos 8 dias, como é que se posicionaram? No último mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, que seja. Então, o que vocês podem estar percebendo é que conforme eu for reduzindo o tempo gráfico, vocês vão poder estar vendo o quê? Que a última pernada que a gente teve, no caso foi uma de alta, vai ter mais liquidez que está acumulada para baixo. E por que, que a gente tem essa liquidez também acumulada para cima? Porque tem pessoas que estão shortando dentro desse mercado, entenderam? Então a pergunta que não quer se calar é: como é que eu poderia estar utilizando então essa informação a meu favor? Aí é que tá. A gente não tá aqui para tentar acertar o cu da mosca e falar: "Não, amanhã o preço do Bitcoin vai subir. Não, o preço do Bitcoin amanhã vai cair". A gente não quer saber disso daí, porque ninguém tem uma bola de cristal para saber o que poderia estar acontecendo. A gente está aqui para avaliar o que está acontecendo no mercado e conforme a gente for vendo probabilidades, a gente acaba montando estratégias. Então, nesse caso, a maior probabilidade que a gente tenha seria talvez uma pequena correção para a gente ter essa pernada de alta. Mas se a gente vai ter essa pernada de alta, até onde o preço poderia estar subindo? E aí é que tá, e é por isso que a gente utiliza uma ferramenta potente e muito boa como o Highblock. Vejam só, eu vou dar um zoom aqui para ver onde que está exatamente essa liquidez. Então, a partir de 73, podendo subir até 76.800. Então vamos lá. 73. Vou pegar até esse ponto aqui emprestado. 73 até 76.800. 76.800. Então, nos últimos 3 meses, a gente sabe que os jogadores, que podem ser institutos, sardinhas, que seja, eles estavam apostando na baixa e a gente tem um grande pico de liquidez exatamente nesse ponto. Então, caso a gente tenha essa pernada de alta, a gente poderia ver o preço, pelo menos, vindo buscar essa região aqui para pegar liquidez. Porque não se esqueçam, quando a gente fala sobre smart money, que são os grandes institutos, os grandes bancos, as pessoas que realmente têm muito, muito, muito dinheiro, o que movimenta eles a quererem pegar um sentido no mercado, que seja de alta ou de baixa, é a liquidez das pessoas. E é por isso que, como eu falei para vocês, 75% do tempo o mercado permanece lateralizado. Mas para que ele faz isso? Para gerar liquidez interna. Porque a sardinha, como ela não sabe operar direito, ela acaba sempre se posicionando no pior lugar possível. E aonde que é o pior lugar possível? Para isso, eu vou estar botando aqui o VRVP para vocês. E vocês podem ver o quê? Aí é que está a parte super interessante que vale ouro. Aqui a gente não está com a lateralização, tudo bem. Como vocês podem ver no VRVP, aqui a zona onde que a gente mais teve compras e vendas foi em 63.600. E se vocês pararem para reparar, é exatamente o centro da lateralização. Então por que que esse é um ponto tão ruim? Porque se vocês pararem para enxergar, se você botar uma posição de long exatamente aqui no POC, que é o Point of Control, vejam só, você vai botar onde? O stop loss abaixo do suporte
E aqui você vai estar apostando na zona de liquidez. Mas quando você para ver o risco-retorno, que a gente chama de RR, tá 1,37%. Então, como vocês podem ver, o risco que você vai estar tomando para o retorno que você vai poder estar tendo é péssimo. E é por isso que a gente nunca se posiciona no meio de uma lateralização. A gente sempre espera chegar dentro das extremidades para a gente começar a querer abrir posições. Até porque muito desses pontos aqui dentro da liquidez interna, desses movimentos internos, a gente tem muitas zonas de inducement, que são zonas que estão te induzindo a querer abrir posições na pior hora possível. E para completar então essa aula de liquidez, eu gostaria de estar falando algo para vocês. Os maiores pontos de interesse para o smart money, para esses grandes institutos, que é o quê? Se a gente para ver, a gente não está com bastante liquidez acumulada aqui em cima e aqui embaixo. Se por acaso, isso daí é em questão de probabilidade, viu gente? Se o smart money quiser que o preço suba, o que faria mais sentido? Faria sentido para que, conforme ele fosse caindo progressivamente, viesse pegar esse pico de liquidez para depois ele voltar a subir. Por quê? Desde o começo ele estava mirando para ir dentro dessa zona. Só que ele não vai botar para o preço ir diretamente nessa zona, por duas razões. Primeiro, a gente está com esse pico de liquidez aqui embaixo. E o segundo ponto também, que é crucial, é que como a gente está em uma tendência nítida de alta, como vocês podem ver no tempo gráfico semanal, a gente realmente está vendo o BTC indo com uma pernada muito forte. Estamos tendo pequenas correções? Sim, porém a pernada de alta não tem muito erro. Então é aqui tá. Como tem muitas pessoas que estão longando, os institutos eles não querem dar dinheiro para essa sardinhada. Como assim dar dinheiro para a sardinhada? Se todo mundo está apostando na alta, para que eles vão botar para o preço subir diretamente, sabendo que todo mundo vai estar lucrando com os institutos? O que eles querem é ganhar dinheiro, é pegar a liquidez das pessoas. E como é que eles fazem para vir ganhar esse dinheiro? Eles têm que vir liquidar sua posição. Para liquidar sua posição, eles vão tentar procurar aonde que está seus stop loss, eles vão tocar nos seus stop loss e depois eles vão exatamente aonde que eles queriam desde o começo, porque eles já vão ter recuperado sua liquidez e eles vão poder estar prosseguindo o caminho que eles queriam desde o começo, mas eles vão estar lucrando, entre aspas, sozinho. Entenderam? Então é por isso que essa ferramenta aqui vale ouro, com ela você consegue ter muitas informações mesmo, e conforme você vai aumentando o tempo gráfico dela, conforme você vai vendo pontos de liquidez mais concentrados ainda. Então, uma das perguntas mais frequentes que eu recebo por DM é o quê? Qual é o melhor tempo gráfico? Olha, eu gosto de utilizar de 7 dias, um mês e 3 meses. Para mim, eles são os mais pertinentes. Mas dependendo do tipo de operação que você quer, você vai ter algo bem específico. Como assim? Se a gente sabe que a gente está em uma lateralização, por exemplo, dá para você operar mais com opções e com pools de liquidez. Já um trade não é muito interessante e eu mostrei do porquê para vocês. Se a gente está com uma tendência nítida de alta, já para mim não faz tanto sentido pool de liquidez e trade em opções já seria algo mais interessante, entenderam? Então é por isso que, com essas informações aí, você não tem 100% do que você precisa para estar operando, isso daí eu vou acabar deixando para outra aula, mas a gente vai estar dando uma revisada também em uma próxima aula sobre sentimento de mercado. Porque quando você sabe utilizar esses pontos de liquidez com essas ferramentas, mais saber uma análise de mercado, acreditem, você vai ter um diferencial muito grande se te botarem de frente com outros traders de mercado que só estão com aquele velho conhecimento falando sobre padrão gráfico, RSI e volume. Não, as coisas evoluíram e agora para você ser aquele investidor e trader moderno, ou até uma pessoa que quer abrir pools de liquidez com mais eficiência, se você não quer ficar tomando fumo desnecessariamente, você tem que conhecer essas coisas, beleza? Então, é isso aí. Qualquer coisa, só rever o vídeo algumas vezes, porque vai isso daí é ouro que eu trouxe pra vocês, beleza? Então, tamo junto.